nós sofremos muito, para nós foi um choque muito grande, porque quando soubemos que ele foi preso em casa. Ao amanhecer, o apartamento foi invadido por uma meia dúzia de soldados de metralhadora em punho, comandados por um capitão ou um major. E o seu Avelino, o pai de Francisco, abriu a porta e os recebeu lamentando. Falou, se eu tivesse armado, os senhores não entrariam aqui, só com a carta, com a permissão de devassa expedida por um juiz de direito. Infelizmente, nos apanharam despreparados. E quanto ao teu ponto de vista pessoal mesmo, em relação ao combate à ditadura, ao movimento que havia no Brasil? Houve um movimento, eu acho que o movimento foi muito fraco. Foi muito fraco. Acho que eles deviam primeiro ter preparado a população, o que não foi feito. Eles se prepararam apenas no âmbito universitário. Por isso que o suporte foi fraco. Se eles tivessem preparado a população num trabalho de doutrina prolongado, o resultado teria sido positivo. O povo teria que ser doutrinado, ser explicado, conhecer da situação melhor. Mas isso não foi feito. Infelizmente não foi feito. E nós estamos sofrendo essas consequências até hoje. Ô Petrônio, você é sabidamente um homem que pensa de forma diferente. Você nunca foi comunista, nunca foi socialista, mas, no entanto, você convivia bem. Você tem uma característica que eu acho que é da escola que você fez parte, que prega a fraternidade, a maçonaria, que parece que ela salvou muita gente também das garras da tirania, não só aqui em Teófilo Otoni, como a Lully. Lá no Rio Doce, quanta ajuda nós demos. Esse mundo subterrâneo, hoje a gente pode falar mais, hoje né? Pode falar, mas naquela época era dura, era difícil. Uma ocasião, descendo o Rio Doce, na Vitória, Minas, eu tive que saltar do trem na metade do caminho, porque eu não sabia com quem estava conversando. Eu falei, se você quer saber de uma coisa, não é à toa que é um grupo de soldados, se chama de tropa. E tropa, o senhor sabe o que é um grupo de animais. O sujeito falou, o senhor sabe o que está falando? Eu sou o coronel fulano. Eu falei, tá bem, coronel. Eu desci em Conselheiro Pena. E eu deixei o trem continuar. Isso é tropa. Entendeu? Olha, na época da ditadura, eu vou lhe dizer francamente, eu fui totalmente reprimida. Eu fui enclausurada por várias maneiras. Uma maneira, uma pessoa era o marido, que era totalmente avesso a esse tipo de coisa. Por outro lado, dois irmãos militares. Um já bem graduado, acho que você nem sabe disso, né? Um já bem graduado no Exército e o outro tenente. E então isso me fez com que eu ficasse à parte e apenas observasse, acompanhasse através da mídia. Eu sempre penso em Cecília Meirelles, liberdade é pouco, o que eu quero é muito mais. Então, às vezes eu falo, poxa, isso está em perfeito confronto com minha idade, eu não posso mais pensar assim. Mas o que é a vida da gente, né? Enquanto você tiver força, enquanto você puder lutar, você está lutando. E você me falou que tem dois irmãos militares, e é exatamente isso que eu queria enfocar, que nós não temos o direito de falar das instituições que são permanentes. Nós precisamos das Forças Armadas, são as guardiãs das nossas fronteiras, das nossas leis, né? Não tem... E para mim é claro que o que havia
eram cafajestes ousados que falavam em nome da instituição. O que a gente sente é que, efetivamente, e o Chútil falava isso, os cafajestes são ousados e as pessoas de bem se retraem, aí deixa o crime acontecer até que um dia toma uma resolução, né? O Chútil falava assim, a Inglaterra deve as tradições que tem, manter essas boas tradições, porque aqui os homens de bem têm a mesma ousadia que os cafajestes. O que era a boiada na cabeça do Soriano quando ele estava nas câmaras de tortura? Aquele caso da boiada foi assim, aquilo é uma página literária, né? E não falando de sua sensibilidade, que foi muito grande quando você fala na boiada. É uma página extraordinária. Se eu ainda fosse professora, eu levaria aquela página para meus alunos, para nós fazermos uma análise literária. É muito fácil a gente falar da ditadura, da tirania e esquecer outras faces da tirania. Então, eu acho a mulher, por toda a história da humanidade, muito vítima assim, de opressão. A mulher não votava antes de Getúlio Vargas. A mulher não podia ser pianista, Chiquinha Gonzaga retrata isso também. Então, de que maneira, eu gostaria que você mandasse uma mensagem assim, para os homens, o que eles têm que fazer com relação à mulher para serem mais humanos, para serem mais cristãos. Mas as religiões do Antigo Testamento, o judaísmo, o muçulmano e o cristianismo, sempre é machista do ponto de vista de as mulheres não podem ser sacerdotes. Por que não podem ser sacerdotes? Eu sou de uma época que eu falo assim, eu passei por várias gerações. Então, a minha realmente aqui, depois eu fui assim das primeiras mulheres a sair daqui para estudar em Belo Horizonte. Então, fiz o curso na Federal e assim com ampla liberdade. Parece que essa liberdade me acompanhou, mesmo porque foi por uma questão de educação ou de vivência. Eu vivi muitos anos na fazenda e na fazenda sua liberdade é muito maior. Sua liberdade de ir para o rio a hora que você quiser, de montar a cavalo a hora que você quiser, de ir ao curral a hora que você quiser. Então, isso me acompanhou a vida inteira, me acompanha. E às vezes eu fico me comparando com pessoas, com mulheres mais novas do que eu, bem mais novas, e que a cabeça ainda está virada para o século XIX. Se as mulheres se impusessem, se elas fossem elas mesmas, a partir daí não existiria esse confronto homem-mulher. Porque você tem que entender que você é gente, que você se coloca em seu lugar como mulher e deixa que o resto vem por acréscimo. Isso de, a fulaninha não faz isso porque o marido não gosta. Não, eu acho que existe um limite aí. Quando você vir que vai caminhar para uma briga, uma bronca, um desacerto no casamento, então você não passe por esse caminho, não. Mas, se não, siga a sua vida, que vai dar certo. Não sei qual vai ser minha posição. Aqui